Sessão ordinária do dia 4 de maio de 2015. Em nome de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, realizada dia 27/4/2015, com início às 20 horas. Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2015, com início às 20 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, com a presença dos seguintes vereadores: Fernando Fernandes de Oliveira, Cícero Aurélio de Lima, Gilson Aleixo dos Santos, Alexandre de Jesus Escanacapra, Antônio Cordeiro dos Santos, Armando de Meira Garcia e Rafael da Cunha Guerreiro. Não compareceram os vereadores Antônio Afonso da Silva e José Paes Filho. Havendo quórum regimental, o presidente em exercício, em nome de Deus, deu por aberta essa sessão e convidou o vereador Cícero Aurélio de Lima para assumir a cadeira de vice-presidente, convidou o vereador Gilson Aleixo dos Santos para assumir a cadeira de primeiro secretário e solicitou a leitura da ata da sessão anterior, a qual ficou aprovada sem discussão. Em seguida, solicitou a leitura dos ofícios recebidos. Na sequência, declarou a ordem dos requerimentos verbais dos vereadores. Requerimento número 79/2015, de autoria do vereador Armando de Meira Garcia, ao Executivo Municipal para que estabeleça contato com o setor competente para que verifique a possibilidade de serem pagos plantões para os motoristas que trabalham no setor da saúde no mesmo sistema de médicos e enfermeiros. Requerimento número 80/2015, de autoria do vereador Armando de Meira Garcia, essa Casa de Leis, mais especificamente ao setor jurídico, para que verifique a possibilidade de ser feito um projeto de lei para ser transformado em lei o Dia do Agricultor. Requerimento número 81/2015, de autoria do vereador Fernando Fernandes de Oliveira, ao Executivo Municipal, para que estabeleça contato com o setor competente para que envie a essa Casa de Leis informações de como está o andamento da construção da nova garagem dessa municipalidade. Requerimento número 82/2015, de autoria do vereador Fernando Fernandes de Oliveira, ao Executivo Municipal para que estabeleça contato com o setor competente para que envie informações a essa Casa de Leis de como está o andamento da investigação sobre o furto que aconteceu na garagem dessa municipalidade e, se possível, que fosse aberta uma sindicância para averiguar melhor esse fato. Em seguida, solicitou a leitura dos requerimentos por escrito dos vereadores. Nada constou. Solicitou a leitura do projeto de lei do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Rafael da Cunha Guerreiro. Projeto de lei número 01/2015, institui a política de combate e prevenção à obesidade e ao sobrepeso de adultos e crianças e institui a Semana Municipal de Combate à Prevenção à Obesidade no município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, e dá outras providências. Na sequência, declarou a ordem do dia. Solicitou a leitura dos projetos de lei do Executivo Municipal e do veto do Executivo Municipal. Projeto de lei número 09/2015. Autoriza a cobrança da contribuição de melhoria em decorrência da execução da pavimentação do conjunto habitacional Colibri da cidade de Santa Cruz do Monte Castelo, Paraná, e dá outras providências. Projeto de lei número 018/2015. Autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância total de R$ 105 mil destinado à regularização fundiária de áreas urbanas, papel passado e dá outras providências. Projeto de lei número 019/2015. Autoriza a abertura de crédito adicional especial na importância total de R$ 100 destinado à restituição de saldo do convênio 78/2012, pavimentação de vias urbanas, e dá outras providências. Veto número 01/2015, José Maria Pereira Fernandes, prefeito do município de Santa Cruz de Monte Castelo, Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas, vem à presença de Vossa Excelência com supedâneo no artigo 32, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, comunicar o veto do artigo 1º da emenda ao projeto de lei número 002/2015. Em seguida, colocou em discussão os referidos projetos. Não havendo mais manifestações, o presidente em exercício colocou em segunda votação o projeto de lei 09/2015 do Executivo Municipal, com a proposta de emenda aditiva já aprovada, o qual ficou aprovado por unanimidade de votos. Colocou em segunda votação os projetos de lei 018 e 019/2015 do Executivo Municipal, os quais ficaram aprovados por unanimidade de votos.
colocou em segunda votação o projeto de lei número 01/2015 do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Rafael da Cunha Guerreiro, o qual ficou aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, declarou a ordem das explicações pessoais dos vereadores. Não havendo mais manifestações e nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, o presidente em exercício deu por encerrada essa sessão e mandou lavrar a presente ata, a qual deverá ser lida, votada e assinada pelo presidente e secretário, respectivamente. Quem estiver de acordo com a presente ata, que permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Fica aprovada a ata da sessão anterior por 7 votos a 1. Palavra, senhor presidente. Fernando. Só uma retificação na ata aí, sobre o requerimento que eu fiz, foi falando suposto roubo, não foi afirmando o roubo. E na ata está apoiando que foi afirmado o roubo. Obrigado. Solicito à secretária que faça a leitura dos ofícios recebidos. Solicito à secretária que faça a leitura dos ofícios recebidos. Ofício número 168/2015, Santa Cruz do Monte Castelo, Paraná, 4 de maio de 2015. Senhor Presidente Antônio Afonso da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, Paraná. Segue em anexo resposta aos requerimentos apresentados por essa Casa de Leis ao Executivo Municipal na sessão ordinária do dia 13 de abril de 2015. Sendo o que se apresenta para o presente momento, coloco-me à disposição de Vossa Senhoria para continuarmos trabalhando em prol dos interesses de nosso município. Cordialmente, William César Viegas, secretário administrativo. Vereador José Paes Filho, súmula, requerimento número 63 ao Executivo Municipal para que estabeleça contato com o setor competente para que seja instalado placa de identificação com os nomes de todos os conjuntos habitacionais, assim também que seja colocado placas com os nomes das referidas ruas dos conjuntos. Estamos aguardando a melhora na receita do município para atendimento do requerimento. Vereador Rafael da Cunha Guerreiro, requerimento 65 ao Executivo Municipal para que estabeleça contato com o setor competente para que seja feita uma limpeza na fonte da Praça dos Expedicionários, pois a população está reclamando que está muito suja. Resposta: requerimento encaminhado para a Secretaria de Obras. Vereador Alexandre de Jesus Escanacapra, requerimento 67 ao Executivo Municipal para que estabeleça contato com o setor competente para que fosse feito o patrulhamento das estradas rurais dos distritos de Ivaína e Santa Esmeralda. Resposta: estamos patrolando as estradas nos arredores do distrito de Santa Esmeralda e posteriormente estaremos arrumando nas proximidades da Ivaína. Requerimento número 68 ao Executivo Municipal para que estabeleça contato mais especificamente com o setor de obras para que envie algum funcionário para fazer uma vistoria na ponte de madeira que liga o distrito de Ivaína a São José do Ivaí. Resposta: estamos encaminhando um engenheiro do município para a realização da vistoria. Vereador José Paes Filho, requerimento 62 ao Executivo Municipal para que encaminhe um ofício à Superintendência da Caixa Econômica Federal para que faça estudos sobre a viabilidade de trazer um posto de atendimento da Caixa Econômica Federal para atender a demanda do município.
Resposta: requerimento será atendido. William César Viegas, secretário administrativo. Ofício número 150/2015. Senhor Presidente Antônio Afonso da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, Paraná. Segue em anexo resposta ao requerimento apresentado por essa Casa de Leis ao Executivo Municipal. Pedimos que seja lido em plenário na ordem dos expedientes e recebidos. Sendo o que se apresenta para o presente momento, coloque-me à disposição de Vossa Senhoria para continuarmos trabalhando em prol dos interesses do nosso município. Cordialmente, William César Viegas, secretário administrativo. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo e caros ouvintes da Rádio Castelo FM. O Poder Executivo de Santa Cruz do Monte Castelo, nesse ato exclusivamente representado pelo setor de licitações, vem muito respeitosamente apresentar uma explicação sobre o requerimento verbal feito por essa Câmara de Vereadores no dia 22/4/2015, referente à licitação de combustíveis para todos os veículos dessa municipalidade. Assim, vem este município requerer que seja lido em plenário para que todos os ouvintes possam ter o devido esclarecimento. Primeiramente, faremos uma breve explicação sobre o processo licitatório modalidade pregão presencial. O pregão é uma modalidade de licitação de tipo menor preço, destinada à seleção da proposta mais vantajosa de contratação de bem ou serviço comum, caracterizada pela existência de uma fase competitiva inicial, em que os licitantes dispõem de ônus de formular propostas sucessivas e de uma fase posterior de verificação dos requisitos de habilitação e de satisfatoriedade das ofertas. A fase interna de pregão inicia-se com a busca por 3 ou mais cotações de preço para que seja feita uma análise buscando uma média sobre o valor de mercado. Ao obter essa média, inicia-se então a parte de elaboração do edital. Publica-se o aviso de licitação em Jornal Oficial do Município, Lei Municipal 166/2011, e conta-se o prazo de 8 dias úteis para que esse edital fique publicado, para então sedar a abertura dos envelopes. As empresas interessadas de participar do referido certame devem se apresentar no local, dia e hora marcado, em conformidade com o edital, para que possa realizar a abertura do certame, iniciando com fase de credenciamento de cada responsável por cada empresa participante, pois a fase de credenciamento da pregoeira, juntamente com a equipe de apoio, abre os envelopes de propostas. Ao analisar cada proposta, inicia-se a fase de lances, onde cada fornecedor participante é credenciado para dar lance. Os lances são dados por todas as empresas até que haja a desistência de alguma delas, sendo vencedora a empresa que der o lance com maior desconto. Para melhor esclarecimento dessa fase de lance, assemelha a um leilão, só que neste caso é quem der mais descontos. Após a etapa de lances, é feita então a abertura dos envelopes de habilitação, onde são conferidos toda a parte de documentação fiscal das empresas participantes. O pregão presencial com registro de preço fica válido por 1 ano e os preços são registrados. Só poderão ser alterados de preço de acordo com a apresentação de nota fiscal emitida pelo distribuidor à empresa participante, comprovando que houve alta no referido item, e ainda a pregoeira e a equipe de apoio verificará in loco se realmente houve aumento do referido produto. Em relação especificamente ao pregão presencial de número 061/2014, para aquisição de combustível para abastecimento de toda a frota municipal, teve sua abertura no dia 17/12/2014, às 9h10. Informamos primeiramente que foram feitas as cotações nos 3 postos desse município, lembrando que a empresa vencedora não pode ser fora da cidade, pois esse município não tem um local e nem equipamentos apropriados para o estoque de combustível, sendo necessário o abastecimento direto na bomba de acordo com a necessidade do uso do veículo. O presente edital foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 5/12/2014, marcando como data para abertura dia 17/12/2014. Durante esse período em que o edital ficou publicado, houve o interesse de 2 empresas do município.
as empresas vieram até a Prefeitura Municipal, realizam o cadastro de fornecedores para a participação de acordo com o Decreto 055/2005 e retiram o edital. No dia e hora marcado, as duas empresas estão presentes para participarem, apresentaram seus credenciamentos e protocolaram os seus envelopes contendo proposta de preço e habilitação. Foram credenciados e, em seguida, tiveram suas propostas analisadas. Iniciou-se, então, a etapa de lances, onde foram dados lances de um item de cada vez, até que houve a desistência de uma empresa e foi vencedora a outra empresa. Foi iniciado, então, a parte de abertura do envelope de habilitação, onde houve a conferência da documentação da empresa. Foi verificado que as duas empresas estavam habilitadas, ou seja, com toda a parte de documentação correta. Foi feita, então, a ata de reunião contendo tudo o que aconteceu durante a sessão de abertura e julgamento dos envelopes. Foi emitida uma ata com todos os lances dados pelos dois participantes e, em seguida, foi feita a ata de registro de preço, registrando assim o menor preço dado pelo fornecedor vencedor. Logo após, foi passado todos os processos ao setor jurídico, onde foi analisado e emitido um parecer opinando pela legalidade do processo. Em seguida, para gabinete do prefeito, para que o mesmo dê autorização para homologar o referido processo. Só depois faz o decreto de homologação do pregão é publicado. Neste caso em especial, não houve impugnação de nenhum participante e nem um questionamento por parte de qualquer cidadão. O município de Santa Cruz de Monte Castelo adota todas as modalidades elencadas na Lei Federal de Licitação 8.666/93 e a Lei número 10.520/2002. No entanto, a carta convite, que é uma modalidade que tem que ter 3 empresas do ramo convidadas e que, em nosso entendimento, também deve estar as 3 empresas habilitadas. Esta modalidade o município deixou de utilizar há muito tempo. Pode-se afirmar, em suma, que a desconstituição do procedimento licitatório na sistemática introduzida pela Lei 8.666/93 exige e impõe à administração que só a formulação de justificação razoável, como ainda que se respeite e se garanta a ampla defesa e o contraditório, os quais somente estarão assegurados se previamente forem os licitantes cientificados dos motivos invocados pelo órgão ou entidade licitatória, garantindo-lhes a possibilidade de contraporem os seus argumentos e provas em face dos motivos apresentados. Anulação, cancelamento ou desfazimento do certame sem garantia de prévia defesa ou ainda calçada em motivos insuficientes gerará a declaração de nulidade do ato correspondente e a consequente responsabilização do agente responsável e que não existe no presente processo, cuja segue cópia integral do processo. Este setor encontra-se à disposição para tirar dúvidas existentes pertinentes a este caso ou qualquer outro. No entanto, deixa bem claro que trabalhamos para dar a este município, que também é nosso lar, o melhor que podemos fazer, trazendo ética em primeiro lugar. Santa Cruz de Monte Castelo, 27 de abril de 2015. Pregoeira Franciele Cristina dos Santos. Paula Guiar de Oliveira, equipe de apoio. Anderson José Bazo, suplente pregoeiro. Danilo Alves Verone de Oliveira, equipe de apoio. Declaro a ordem dos requerimentos verbais dos vereadores. E a palavra está aberta. Palavra, presidente. A palavra com o vereador Bola. Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, senhores aqui presentes, ouvintes da Castelo FM e os que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, gostaria que fosse encaminhado ao RH, em parceria com a Secretaria de Educação, para que elabore um projeto de lei, encaminhe essa Casa de Leis com a maior urgência possível, no sentido de que adeque a hora atividades dos professores municipais nos mesmos moldes da Lei 11.738 de 2008 do Governo Federal e da 155 de 2013 do Governo Estadual.
Muito obrigado, presidente. A palavra está aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Rafael. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos aqui os que nos visitam nesta sessão. E, claro, não podemos esquecer dos nossos ouvintes da Rádio Castelo FM e as pessoas que nos acompanham pela internet, em áudio e vídeo em tempo real. Senhor presidente, tem um requerimento que é um requerimento que vai muito de encontro à população. Várias pessoas têm procurado, até o vereador Gilson deve estar sabendo disso. Eu não sei qual vai ser a resposta do prefeito, mas dependendo da resposta, eu vou ter ou fazer uma audiência pública ou fazer um baixo-assinado, porque é com relação à questão dos médicos. Tem 3 médicos que estão atendendo os PSF, então eu estou propondo para que o executivo faça um rodízio dos médicos. Assim, o médico que atende no PA, uma semana vai atender na Vila Operária, e outra semana vai atender no Posto Saúde Novo. Assim, toda a população vai poder ser atendido por tal médico, porque do jeito que está tendo muita reclamação. Tem pacientes que é do Dr. Carlos e está na Vila Operária, entendeu? Então, tendo um rodízio, toda a população sai ganhando. E depois eu explico melhor na explicação pessoal. O outro requerimento é a instalação de um parque infantil na Praça dos Expedicionários. Já fiz esse requerimento várias vezes e fui atendido nas escolas municipais, onde foi comprado os 2 parques. E está faltando o da Praça dos Expedicionários. E o outro requerimento, senhor presidente, é que seja repassado um recurso mensal para a terceira idade. Eles têm direito a um recurso, eu não sei o valor, mas para manter a alimentação, para manter as reuniões deles, os brindes, das reuniões que eles fazem toda terça-feira. Igual nós repassamos um recurso para o Lar dos Idosos, a terceira idade, claro que com um recurso, claro, menor, né? Mas que seja repassado, seja estipulado pela Secretaria de Ação Social um X e que repasse mensalmente para os nossos idosos da terceira idade. Muito obrigado. A palavra continua aberta. Palavra com o vereador Espinho. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, aos nossos visitantes. Senhor presidente, eu gostaria que fosse aí encaminhado ao setor competente para que fosse feito o patrulhamento da estrada que liga Ivaína a São José do Ivaí, o mais rápido possível. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua aberta. Palavra com o Antônio da Zebu. Senhor presidente, companheiros vereadores, nossos visitantes e os nossos ouvintes aí que acompanham as sessões pela internet, pela Rádio Castelo, meus cumprimentos. Senhor presidente, eu gostaria de primeiramente estar fazendo um requerimento à mesa desta casa, solicitando a cópia que fiz de um pedido que eu fiz para que fosse a Diocese de Paranavaí fosse notificada a respeito da limpeza do terreno lá onde se encontra a Escola do Chiquinho, a rádio comunitária. Eu fiz um requerimento há sessões atrás, aí eu gostaria da cópia, como eu fiz o pedido no dia da sessão. Então eu gostaria de saber se foi notificada a Diocese e gostaria da cópia do pedido. E também a respeito do proprietário do loteamento lá, o mais recente, ali onde era a chácara, parte da chácara da dona Nena, né? Da dona Miriam Vale. Eu fiz um pedido nessa casa que também fosse notificado o proprietário dos terrenos lá, né? Do loteamento, para que a gente pudesse saber o que ele tinha de interesse de estar fazendo as benfeitorias lá dentro do loteamento. Então, eu gostaria também da cópia desse requerimento e, ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer um pedido ao Executivo para que,
solicitasse a visita desse empresário aqui na prefeitura e que colocasse à mesa, né, o que há de interesse dele da fazenda, para que até o próprio executivo some com o proprietário para estar fazendo as benfeitorias que necessitam lá no local. Gostaria também que fosse enviado ao executivo a respeito dos terrenos vazios, as datas vazias que se encontram sujas. Nós sabemos que tem aí o interesse do executivo de estar fazendo a limpeza desses terrenos e, ao mesmo tempo, cobrando no IPTU dos proprietários. Mas a gente vê muitos e muitos terrenos sujos e não tem atitude, muitas vezes, de estar limpando. Então, eu gostaria que o executivo tivesse atitude e estar limpando esses terrenos e, ao mesmo tempo, fazendo o que eu acho que é o interesse de estar cobrando dos proprietários. Também gostaria de fazer um pedido ao setor competente quanto às estradas vicinais do nosso município. Se encontra aí em situações precárias e a gente gostaria do interesse maior do executivo na conservação das mesmas. Também gostaria que o executivo providenciasse o corte das árvores onde está cobrindo a sinalização do nosso município. Nosso município, as ruas, né, urbanas estão muito bem sinalizadas em vários setores, mas as mesmas estão sendo cobertas por árvores, então que fosse cortado essas árvores, podados, para que a sinalização ficasse com mais visão, né, para os usuários das vias públicas. Muito obrigado, presidente. A palavra continua aberta. A palavra, senhor presidente. A palavra com o vereador Kiko. Boa noite, presidente, senhores vereadores, aqui senhor visitante, o Alessandro, o Aguinaldo, o Jaime, o seu Dito aí, o Negão, aí o Negão da Defesa Civil, o menino ali, o Carrapicho. Sobre o meu pedido verbal, presidente, é sobre a sinalização, se tem aí como corrigir, aí passar para o setor competente, a sinalização que foi feita na avenida aí, na Avenida Paulo Libânio, que tem lugar aí de comércio que colocaram tudo estacionamento de moto. Tem aí a placa de cartão, lá está a placa, futuramente aí o cara encostar lá, futuramente leva a multa. Então tem muito comerciante aí que está descontente com isso daí, que em frente ao estabelecimento dele, que podia encostar o carro, fizeram tudo estacionamento de moto. Em frente ao correio, que tinha que ter feito uma faixa amarela, que o caminhão chega lá para descarregar a mercadoria meio-dia. Está tudo cheio de carro, moto na frente, não fizeram a sinalização lá de faixa amarela, porque a hora que o cara vai caçar os donos do carro, o cara para descarregar o caminhão do correio, não acha os donos do carro ou da moto, não está no local e o caminhão talvez tenha que parar na avenida. Então que passe aí para o setor competente, que corrige o serviço que fizeram aí na Avenida Paulo Libânio, que muito erro, muito erro mesmo. Muito obrigado. Continua aberta. Palavra mais uma vez, senhor presidente. Palavra com o vereador José Paes. Tony de Zebu. Obrigado, presidente. Eu só gostaria de estar me somando ao vereador Rafael Guerreiro a respeito do rodízio dos médicos do nosso município, que atende a nossa população. Muito de boa hora o requerimento e acredito eu que o prefeito, a Secretaria de Saúde, acatando essa ideia, vai ser muito melhor para a população, porque é uma maneira da população, muitas vezes, ter o acesso a todos os médicos. Então, de muito boa hora, eu gostaria de me somar a ele nesse requerimento. E gostaria também, presidente, de estar fazendo um requerimento à mesa,
principalmente na hora das explicações pessoais. Eu sei que essa casa tem um regimento a ser cumprido, né? Mas muitas vezes um bom entendimento aqui entre nós vereadores, na hora de abrir a palavra, ao invés da pessoa, do vereador estar solicitando a palavra, ser designada a palavra da direita até aqui, no outra sessão volta daqui para lá, vai fazendo o rodízio. É uma maneira que todos os vereadores, quem quiser usar a palavra, que use. Quem não quiser, não use. Então, vai pulando. Então, comece da direita para a esquerda, na outra sessão da esquerda para a direita, vai fazendo o rodízio. Eu acredito que fica mais fácil, né? Muitas vezes, para direcionar a palavra aos vereadores. Muito obrigado. A palavra continua aberta. A palavra, senhor presidente. A palavra com o vereador Rafael. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor fizesse um requerimento. Na verdade é o seguinte, após a sessão anterior, o vereador Fernando Fernandes de Oliveira falou da questão do suposto roubo, a população está perguntando, mas roubou, o que roubou, furtou? Então assim, solicite então para o secretário de obras, se foi feito BO, se não foi feito BO, que mande a cópia para a Câmara e ir resolvendo isso de uma vez. Ou foi furtado ou não foi furtado, e se foi furtado, o que foi furtado? E assim resolva. Então que venha o papel, o parecer do secretário de obras, e se foi feito BO, a cópia do BO. Está resolvido o problema. Solicito, não, a palavra está aberta. Palavra com o vereador. Boa noite novamente aqui, os ouvintes da Castelo FM e todos. Sobre o que o Rafael falou aí, presidente, lá o chefe do pátio, o Wilson, ele já tem um BO registrado, tá? Ele já fez a parte dele, tá? Então, isso que eu vou explicar, ele já está com o BO registrado, sim, ele já fez a parte dele. Falou? Muito obrigado. Solicito a leitura dos requerimentos por escrito dos vereadores. Nada consta. Solicito a leitura dos projetos de emenda à Lei Orgânica 004 de 0405 de 2015 do Legislativo Municipal. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 004 de 4/5 de 2015. Súmula. Altera a Lei Orgânica Municipal para abolir a votação secreta dos casos de perda de mandato do vereador, prefeito, vice-prefeito, na eleição da mesa e de seus sucessores, das comissões permanentes, no preenchimento de qualquer vaga na Câmara, na concessão de qualquer honraria ou homenagem e de apreciação de veto e da outras providências. Solicito a leitura dos projetos de emenda à Lei Orgânica 004/005/2015, Legislativo Municipal. Solicito a leitura das moção de aplauso 001/2015 do Legislativo Municipal de autoria do vereador Rafael Guerreiro. Moção de aplauso número 001/2015, autor Rafael da Cunha Guerreiro. Assunto: moção de aplauso à diretoria do Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, da cidade de Santa Cruz do Monte Castelo, Paraná. Senhor presidente, senhores vereadores, com fundamento no que dispõe o regimento interno da Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, Estado do Paraná, o vereador abaixo assinado requer à mesa, após ouvido o soberano plenário, que registre nos anais competentes e encaminhe cópia do presente expediente à senhora Dejanira Prieto, presidente do Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, da cidade de Santa Cruz do Monte Castelo, juntamente com toda a sua diretoria. A Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, Paraná, vem com total reconhecimento externar a mais justa homenagem à senhora Dejanira Prieto, presidente do Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, da cidade de Santa Cruz do Monte Castelo, juntamente com toda a sua diretoria, ao qual passaremos a nominar. Presidente Dejanira Prieto, vice-presidente Neuza Mendes de Freitas, tesoureiro Alessandro Augusto Correia, segundo tesoureiro Ailton José Mendonça, secretário Regina Célia Boter, segundo secretário Adriana Cristina Freitas, conselho deliberativo Maria Mauro Dias, Rubens Boter, Ednei Cabral Marcon, Amable Boter Vieira, João Alves Rodrigues, Neuza Michelete Pavese, Erialde da Cunha Correia,
Maria Fernanda dos Santos Pedro. Conselho Fiscal: Marcelo José de Souza Sobral, Ednilson Agostinho da Silva, Silvia Simone Pavese. Em nome da atual diretoria, pelos relevantes serviços prestados pelo Lar dos Idosos nestes 27 anos, instituição que teve seu primeiro presidente eleito, o senhor José Alberto de Freitas, em memória, entidade esta que sempre desempenhou seu trabalho com dedicação, amor e carinho, desenvolvendo suas funções em prol do desenvolvimento e bem-estar do município e da população, com seriedade, honestidade e respeito a todos. Parabéns à homenageada, juntamente com sua diretoria e a todas as diretorias anteriores, sintam-se também homenageados. É a moção. Edifício da Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, 4 de maio de 2015. Rafael da Cunha Guerreiro, vereador proponente. Suspenda a sessão por 5 minutos, que deu problema nos aparelhos. Ordem do dia. Solicita a leitura do projeto de lei 020/2015 do Executivo Municipal
e do veto número 001/2015 do Executivo Municipal. Projeto de Lei número 020/2015, súmula, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal celebrar convênio com o objetivo de concessão de subvenção social ao Lar dos Idosos São Vicente de Paulo e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, Paraná, José Maria Pereira Fernandes, prefeito do município de Santa Cruz do Monte Castelo, Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, venha presente a Vossa Excelência com supedâneo no artigo 32, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, comunicar o veto do artigo 1º da emenda ao projeto de lei número 002/2015. Coloco em discussão os referidos projetos. A moção de aplauso e o veto, e a palavra está aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com Rafael. Senhor presidente, nessa noite iremos votar 3 projetos mais a moção de aplauso. O primeiro projeto é sobre o projeto, a emenda à lei orgânica número 4, de 4/5/2015. É um projeto feito de iniciativa do presidente e acompanhada aí por todos os vereadores. É um projeto que trata da votação secreta, né? Então, a partir da aprovação desse projeto, nenhuma súmula, nenhum projeto será mais votado em voto secreto. Como hoje nós vamos ter uma votação, ela ainda vai ser feita em voto secreto, porque a lei ainda não foi aprovada, precisa de 2 sessões. E nós não temos mais prazo para poder votar. Esse projeto do veto é o projeto número 1/2015 do Legislativo Municipal, que o autor da emenda, o vereador Armando, ele vai poder vir aqui depois e explicar de forma mais clara para vocês. Então, o primeiro projeto é esse da emenda à lei orgânica, que a partir da aprovação desse projeto, nenhum projeto mais será feito em votação secreta por esses vereadores. O projeto número 2 trata de uma subvenção ao Lar dos Idosos. Essa subvenção é anual, é cerca de R$ 17.520, que é distribuída no decorrer do ano. Por exemplo, a cada mês é repassado um valor, vai ser repassado a partir da aprovação desse projeto um valor mensal para o Lar dos Idosos. Isso já aconteceu nos anos anteriores. Só que como o projeto não foi repassado deste ano até agora, o valor deste ano, então o valor agora em maio vai ser um valor um pouco maior, no valor de R$ 4.380, e ao longo do ano vai ser equiparando, e no final já vai ser repassado o valor de R$ 1.460. O importante é que ao final de todo esse repasse vai dar cerca de R$ 17.520. Além desses 3 projetos, né, eu expliquei 2, o outro projeto o vereador Armando pode explicar melhor, também será votada uma moção de aplauso à diretoria do Lar dos Idosos. Esse projeto é de minha autoria, é só um reconhecimento ao serviço prestado voluntário por essas pessoas que já foram aqui nominadas. Eu acredito que todo cidadão, ele tinha que prestar um trabalho voluntário por uma instituição. Todo cidadão deveria fazer isso. Em Monte Castelo nós temos a Pastoral da Criança, temos o Lar dos Idosos, temos a Sociedade de São Vicente de Paulo. São todos órgãos, né, entidades sem fins lucrativos e que precisam e necessitam do apoio à população. Quantas vezes a gente vê o pessoal do Lar dos Idosos no comércio pedindo ajuda, tudo voluntário, pedindo ajuda para as pessoas no comércio, fazendo eventos. Muitas vezes nós vamos nos almoços, vê lá 20, 25 pessoas trabalhando voluntário de graça para poder ajudar o vicentino, para ajudar a população mais carente.
o pastoral da criança, as crianças, né, e as famílias menos favorecidas, e o lar dos idosos para as pessoas que estão lá, né, morando no lar dos idosos. Então, é uma moção de aplauso, é uma forma da Câmara dar o título e reconhecer perante toda a população o importante e relevante serviço que é prestado por essa diretoria e por todos os membros dessa diretoria ao lar dos idosos. Então, senhor presidente, são 4 projetos que nós vamos votar hoje, e o vereador Armando, o senhor explica melhor daí o projeto número 9/2015, ou outro vereador que quiser fazer o uso da palavra. Obrigado. A palavra continua aberta. Palavra, presidente. Falar com o vereador Bola. Boa noite mais uma vez a todos. Prometo ser o mais breve possível. Só corrigindo, vereador Rafael, o do auxílio ao asilo é o 20/2015, não o 2. Ah, sim. Os demais projetos já foram brilhantemente explicados pelo vereador Rafael. Na verdade, eu vim à tribuna para pedir o apoio dos colegas vereadores em relação ao veto, contra o veto do prefeito. Foi apresentado um projeto nessa Casa de Leis, onde os funcionários que causassem algum acidente e tivessem a responsabilidade por ele apurada, teriam os seus vencimentos descontados das despesas que esse dano ocorreu. Apresentei uma emenda, defendi à época, tive o apoio dos 9 vereadores, eu e os outros 8, e conseguimos apresentar a emenda, onde os funcionários deveriam passar por uma nova sindicância, para que fosse analisado pelos seus superiores e uma equipe de 3, ou assim, o que tivesse previsto no estatuto. Foi ao Executivo, o Executivo apresentou suas razões e vetou a emenda. A lei continua, já foi aprovada em 2 sessões, e ele retira o artigo que apresentei de emenda. Eu quero pedir aqui o apoio aos vereadores para que possamos manter a lei com a emenda. Muito obrigado, presidente. A palavra continua aberta. Palavra com o vereador Antônio da Zebu. Primeiramente, eu gostaria de reconhecer aqui, muito válida a moção de aplauso apresentada nessa noite pelo companheiro Rafael Guerreiro ao lar dos idosos do nosso município. Não é segredo para ninguém que o trabalho prestado por aquela diretoria é de causar inveja a todos nós, pelo brilhante trabalho, as conquistas que vem tendo o lar dos idosos do nosso município. Então, de muito boa hora, a moção de aplausos, tem meu voto muitas vezes a favor, e, ao mesmo tempo, já venho aqui agradecer à diretoria do Lar dos Idosos pelo bonito trabalho que presta, e parabenizar e agradecer. Eu acho que temos que fazer isso a todas as horas, porque é um bonito trabalho. A respeito do projeto 20, né, Armando? Que causa da subvenção ao Lar dos Idosos também, né? Vale acrescentar que esse dinheiro é um recurso do Ministério do Desenvolvimento Social, do Governo Federal, que é repassado para o nosso município, e o Executivo, com muita sabedoria, né, porque eu acredito que é de muito proveito esse recurso ser destinado ao Lar dos Idosos. Então, vale salientar então que é um recurso do Governo Federal repassado para o nosso município, que o Executivo brilhantemente repassa ao Lar dos Idosos, para que ajude lá, né, nos custos do Lar dos Idosos, que não são poucos, né? As despesas são grandes. E a respeito da emenda, né, do veto, vetado aqui pelo Executivo, né, a emenda do Armando, eu acredito que todos os vereadores têm sua posição, e a gente vai estar defendendo ela
no voto secreto, como ainda é por lei nessa casa, né? Mas que os próximos vetos já serão aberto o voto. Muito obrigado, presidente. A palavra continua aberta. Olá, presidente. Olá, o vereador Bola. Presidente, eu só queria ressaltar a sua iniciativa e de todos os colegas nesse importante projeto que muitas vezes não foi dado o ênfase necessário, que é o voto aberto. O que significa? O próximo presidente será eleito, todos saberão quem votou, a próxima mesa, todos saberão quem votou, enfim, todos os votos serão, a população tem e terá o direito de saber quem votou, qual a opinião do seu representante. Parabéns pela sua iniciativa de ter apresentado esse projeto de lei, nós sabemos que precisava de 1/3, mas a Câmara inteira apresentou o projeto, então essa casa de lei deixa uma marca importantíssima para todo o município de Santa Cruz do Castelo, para toda a sua história. Além da sua divulgação, de ser uma das casas mais transparentes, com sessões transmitidas ao vivo por rádio, por internet, enfim, agora deu mais uma prova de que essa casa não tem nada a esconder e que vai apresentar os demais projetos. Eu quero dizer ao vivo que meu voto é favorável à emenda mais uma vez. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço, vereador Bola. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 020/2015 do Executivo Municipal. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Fica aprovado o projeto de lei número 0020/2015 por unanimidade de votos. Coloco em primeira votação o projeto de emenda à Lei Orgânica número 004 de 0405/2015 do Legislativo Municipal. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Fica aprovado o projeto de emenda à Lei Orgânica número 04 de 0405/2015 por unanimidade de votos. Coloco em votação única a moção de aplauso número 001/2015 do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Rafael Guerreiro. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Fica aprovada a moção de aplauso 001/2015 por unanimidade de votos. Coloco em votação única o veto 001/2015 do Executivo Municipal. Pois é, mas agora tem que ser. Na sequência, convido os vereadores para proceder à votação pelo sistema de escrutínio secreto. Aí tem que chamar para ver aí. Convido o vereador Espinho. Convido o vereador Antônio da Zebu. Convido o vereador Kiko.
Não sei. Não, vou falar. Convido o vereador Fernandes. Você votar aqui ou aqui? Se você tiver a favor do veto, a favor do Zé Maria, aqui. Contra aqui. Convido o vereador Circinho. Votei contra o veto, hein? Tá certo. Não vai mentir assim, vai ser secreto. Votei a favor do funcionário público, hein? Não falar depois, hein? Convido o vereador Zé Grande. Convido o vereador Bola. Vou chamar ele agora para você ficar aqui. Tá aqui. Convido o vereador Rafael. Convido o vereador Fernandes para ocupar minha mesa. Convido o vereador Tuica para fazer a sua votação. Você votou o quê? Você votou o quê? Eu votei contra. Lógico, é. Vou votar contra eu mesmo. Esse cara quebra todas as cadeiras, não sei o que acontece. É a mesma, doido. É a mesma. Vou descontar, tem que fazer uma aprovação, quando o cara quebrar a cadeira, pagar também na Câmara. É a mesma. Viu? Vou fazer esse projeto, viu? Não é mesmo, Steve? Oxê, lá na mesa já tá faltando cadeira aqui. Convido o vereador Tuica para fazer uso da cadeira da presidência. É encerrada essa. E a palavra fazer a apuração das cédulas. Convido o vereador Tony da Zebu e os vereador Cícero. Por isso que eu já fiz uma lei
Por isso que eu já fiz uma lei, se Deus quiser, na próxima votação não vai existir mais votação secreta. Declaro, após a... Como é que é aqui? Aqui, né? Tem que ler na onde aqui? Após a apuração, aprovado o veto 001/2005 por 6-3 votos. Declaro a ordem das explicações pessoais dos vereadores e as palavras está aberta. Palavra, senhor presidente. A palavra com o vereador Rafael. Atenção, senhor presidente, prometo ser rápido. Eu só gostaria de estar explicando para as pessoas que estão aqui presentes aqui no plenário da Câmara e também para as pessoas que estão ouvindo pela rádio, que, na verdade, o que foi aprovado, ninguém votou aqui contra o funcionário público, nem nada. Acho que às vezes vocês não tiveram acesso ao projeto e vocês poderiam, depois, no final de sessão, vocês podem fazer o requerimento e pegar essa semana, que o veto diz o seguinte, eu vou ler só para vocês um trechinho, para vocês poderem entender o que é que nós votamos, tá? Porque, na verdade, estão distorcendo, tá? Estão distorcendo a questão, ó. Só um minutinho aqui. Na verdade, o projeto já prevê que seja instaurado uma comissão para averiguar o fato do funcionário. Pode ser motorista, pode ser qualquer funcionário público. A emenda que o vereador propôs, eu aprovei, e tudo aquilo que for vir para ajudar o funcionário público, nós vamos votar favorável. A questão é que o vereador Armando pede para que seja instaurado uma comissão para poder apurar o fato, mas o projeto já prevê. Então, seria feito 2 comissões para apurar o mesmo fato. É isso que está citando aqui no projeto, no veto. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Já citado o artigo... Aqui, ó. Aqui, Rodrigo. Cadê aquela parte que fala aqui, né? Aqui, ó. Portanto, senhor presidente, o artigo 1, a emenda número 1/2015, que atenta contra os princípios da administração pública, em especial da eficiência administrativa, uma vez que obrigará a administração a instaurar 2 processos administrativos, para apurar um mesmo fato. Isso vai decorrer tempo e não vai atender o objetivo principal, tanto para o motorista quanto para a administração. Porque motorista, mas eu digo funcionário. Se o funcionário tiver, se a comissão apurar que o funcionário tem questão de culpa, tem que ressarcir o fato, vai ser mais rápido. Se for a prefeitura que tem que ressarcir, também vai ser mais rápido. Então, por isso, na verdade, nenhum vereador que aqui está, respeito a emenda do vereador Armando, eu votei favorável ao primeiro momento, mas nenhum vereador aqui dos 6 que aprovaram a emenda, nenhum dos 6 votou contra o funcionário público. A questão é que o projeto já prevê que seja instaurada a comissão. Sobre os outros projetos, eu já falei aqui, eu só gostaria de estar ressaltando a questão do meu requerimento, que foi a questão do rodízio dos médicos. Moradores da Vila Operária, moradores lá do Zilma Polacchini, também aqui
da colmeia até onde moram. Eles têm reclamado, por quê, presidente da Câmara? Porque é o seguinte, uns gostam de ser atendidos, por exemplo, pelo Dr. Carlos, e mora lá na Vila Operária, e não pode, lá é atendido a Deus Dato. O outro quer ser atendido pela doutora Raquel, mora aqui na colmeia, não pode, tem que ser, porque lá a doutora Raquel só atende os Imapulaquini. Outros pela doutora Terezinha. Então, gente, e cada pessoa tem direito, tem aquele mérito da sua confiança, quer ser passado pelo mérito da sua confiança, e todos são funcionários do município. Então, é muito simples, só basta ter vontade do secretário de saúde, juntamente com o executivo, resolver. Faça um rodízio, porque assim, os casos de urgência e emergência não deixarão de ser atendidos, e assim, a pessoa vai poder se programar para poder, assim, ser atendido pelo médico da sua confiança. Então, eu solicito que seja enviado o meu requerimento, igual eu pedi, para que, assim, as pessoas possam ser atendidas pelos médicos da sua confiança. A questão também que eu pedi da praça, para seja comprado o parque infantil, muitas famílias vão à praça, e lá precisam e necessitam, né, de ter lá não tem nada para criança. Então, esse parque infantil vai ser importante. O outro requerimento que eu pedi é o recurso para a terceira idade. Isso é de extrema importância. A terceira idade é organizada, tem uma comissão, eles organizam os eventos dele. Eu mesmo, enquanto presidente do Clube Recreativo, fui parceiro deles em diversas oportunidades, e eu continuo sendo parceiro, e solicito então que seja repassado aí um valor X para os nossos idosos da terceira idade. Senhor presidente, muito obrigado. O vereador Bola. Olá, presidente. Boa noite mais uma vez. Primeiro, vereador Rafael, com o devido respeito, votar a favor do veto do prefeito, separar de uma comissão para duas, você disse que ia agilizar o processo para descontar do funcionário, e isso estava certo? Não foi isso que eu disse. A gravação está aí. Eu disse que o que for favorável, o que for, se for o funcionário culpado, aí o funcionário. Se for a prefeitura. Nós temos ambulância que pode acontecer. Que Rafael, a palavra está com o vereador Bola, depois você usa a palavra. É que ele me deu uma parte. Eu não consegui, eu fiz uma pergunta. Então, eu acho que não interpretou bem a lei. Você veio aqui, leu a justificativa do prefeito. Se não ia mudar nada, então por que teve que ter o veto? Uma pergunta a ser feita. E respeito a opinião de todos os vereadores, cada um tem a sua, tanto cada um representa uma parte da população, mas dizer que é bom para o município não passar por duas comissões, óbvio, o município está na vantagem, é o pagador. O que eu quis dizer, Rafael, vamos supor, como você deu o exemplo de ambulância, que é onde se mais bate, que são os motoristas. Ambulâncias nossas chegam a custar R$200 mil. Você acha que um servidor que ganha R$1.500, arrisca a sua vida na estrada, seria justo não passar por uma comissão paralela para que possa julgar? Tenha santa paciência. Eu acredito, sim, teria que passar por uma segunda comissão para ver a condição. Vocês estão analisando quebrar a seta. E se acontece uma coisa maior, quem é o funcionário que consegue pagar uma ambulância de R$200 mil? Não existe, Rafael. Então, essa comissão seria para avaliar a condição de cada um. Uma coisa é provar se o funcionário teve culpa ou não. Outra coisa é pôr o funcionário numa situação dessa. Eu acho que você não entendeu. Entendeu? Em relação ao meu requerimento verbal, eu só peço para que a Casa de Leis passe ao Secretaria de Educação e RH para que implante o mesmo sistema de horas atividades que o Estado do Paraná usa e o governo federal. Que seja 2/3 da carga horária dos funcionários, dos professores do município também. Muito obrigado, presidente. Com o vereador Zé Grande.
Mas aí está a questão. A palavra é pedida antes que o presidente abra. Eu acho que tem que o presidente abrir a palavra para depois o vereador requerer a palavra. Muito bem, vereador. Então é por isso que eu até solicitei à mesa que fosse feita uma sequência dos vereadores para que usasse a palavra. Agora, o vereador pede a palavra antes de que o presidente abra. Tá então, certo, seu Antônio, eu vou corrigir isso aí. Obrigado, seu Antônio. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, nossos visitantes e ouvintes da Castelo FM. Eu só gostaria aqui de fazer um breve comentário a respeito aqui dos projetos aqui discutidos e votados e destacar aqui o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, projeto 04/2015, e deixar uma observação, que já foi um projeto, um requerimento apresentado por mim nesta casa, na legislatura anterior, e que o nobre vereador Antônio, com os demais colegas, colocaram esse ano na pauta aqui, e nós estamos tendo a oportunidade de aprovar esse projeto de lei. Não faz sentido a Casa do Povo ter votação secreta, tendo em vista que o Congresso Nacional, embora não seja o projeto do Congresso Nacional, na verdade, não atende a todos os critérios de voto secreto. Na verdade, é proporcional. E aqui na Câmara Municipal, todos os projetos que vierem à votação agora terão que ser abertos a partir da aprovação dessa lei. Então, eu acho que é mais do que correto o povo conhecer a cada vereador que ele tem aqui, a cada representante. Um grande exemplo nós temos aqui, acabamos aqui de votar por escrutínio secreto, um veto que veio do Executivo. Eu quero dizer aqui para todos os servidores, todos os visitantes, que eu já tinha falado que o meu voto seria contrário ao veto. Por quê? Porque eu entendo que o seguinte, que funcionários, servidores, eles já têm responsabilidade demais. E nós sabemos que existem as leis que dão os direitos e deveres de cada um. Mas os benefícios, quando se trata de funcionários, às vezes nem sempre acontece da forma que eles merecem. Então, não vou atribuir a eles mais responsabilidade, até porque eu também, eu sou um servidor, e eu sei, como já citou o vereador Armando aqui, que aqui não está se tratando só de bens públicos, só de coisas do município, até um bem de um terceiro. Por exemplo, se eu bato num carro de um terceiro aí, vai agilizar mais rápido o processo, para quê? Para que eu possa começar a pagar já o bem do terceiro. O município vai descontar a folha de pagamento do servidor. Então, se tiver uma oportunidade de fazer uma outra sindicância, ou seja, um outro processo administrativo, com certeza irá rolar, de repente outra pessoa, o terceiro tem um seguro, enfim, eu vou ter tempo até de me defender. E dessa forma que está aí, de imediatamente o executivo pode, simplesmente, a sindicância aprovou, ele vai pagar e nós vai ser descontado na folha. Então, eu sinceramente, o que vem acarretar, não vou dizer prejuízo, acho que responsabilidade todos temos, alguma coisa que venha prejudicar o funcionário, eu sinceramente, abertamente eu serei contra. Tá? Por isso eu votei contrário, e eu respeito a opinião de cada servidor. E em relação aqui aos demais projetos, a moção de aplauso acho que mais do que merecida, pelo relevante trabalho que presta a todas as diretorias que passaram pelo asilo, e destacar que essas duas, a que antecedeu essa atual agora, que fizeram a regularização da documentação do asilo, que esse repasse de subvenção ficou muitos anos sem poder ser repassado, porque a documentação tinha um problema lá, né, e burocrático, que não conseguiu o município fazer esse repasse. Então, hoje nós estamos podendo repassar. Então, quero aqui parabenizar aqui o vereador que apresentou essa moção, e parabenizar todas as pessoas que colaboram com o asilo, a todos os servidores do asilo e a todo aquele grupo, aquela diretoria que trabalha voluntariamente, então, fazendo aquele brilhante trabalho. E no mais, só gostaria aqui de agradecer a oportunidade. Boa noite a todos. A palavra está aberta. Senhor presidente. Palavra com o vereador Antônio de Azebu.
Quer fazer uso da palavra, Ceci? Agora? Só estou falando pela lei, porque foi falado, né? Aí o Fernando pediu, aí você tinha pedido. Então não vigorou, vai vigorar ainda. Mas eu pedi aqui. Então, beleza. Mas eu acho que, viu, presidente? De repente, o presidente acata a ideia que eu sugeri. Na próxima sessão começa por Rafael, termina no Alexandre. Na outra sessão, começa pelo Alexandre, termina no Rafael. E por aí, eu acho que acaba com essas picuinhas, essa raia, né? Está parecendo cavalo de corrida. Palavrinha, senhor Antônio. Eu vou verificar com todos os vereadores e o jurídico. Aí eu te dou a resposta. Obrigado. Beleza. Bom, primeiramente eu gostaria de se falar a respeito um pouco desse veto, da votação desse veto, e o que a gente pensa muitas vezes quando surgiu um caso, lá na frente, um problema, e que venha ter uma sindicância para averiguar os fatos. Eu gostaria muito gostaria de saber antecipado o resultado dessa sindicância, porque o que a gente vê no Brasil, em termos gerais, seja em Congresso Nacional, seja Assembleia Legislativa, seja Câmara de Vereadores, é uma vergonha quando se fala em sindicância, porque a população não acredita nesse tipo de investigação feita por políticos, que nós somos políticos, que muitas vezes não se dá em nada, vira tudo pizza. Então, muitas vezes a gente debate aqui uma lei, na hora de ser executada a lei, muitas vezes ela fica a Deus dará, porque ela não é obedecida aos critérios que deva ser respeitado. Muitas vezes é obedecido a critérios políticos, de agradar um ou esse ou aquele pessoa. Então, acho que é até desnecessário, muitas vezes, a gente está se desgastando nesse debate, porque na aplicação da lei é outra questão. Eu acho que também existe lei de trânsito, né? Está aqui o vereador Zé Grande, o vereador Fernando, o vereador Kiko, que é servidor público, motoristas, e eles conhecem a lei do trânsito. Se acontece alguma irregularidade que eles estão errados perante a lei do trânsito, é lógico que o erro é dele. Ele vai estar numa rodovia, vai fazer uma manobra que não é adequada, que não é o correto, eu acho que ele está se sujeitando a punições. Só uma parte, vereador. À vontade. A questão que estão ponhando aí é só a questão do motorista. Só que no projeto é bem explicado que são todos funcionários públicos. Mas cada funcionário sabe o seu direito, o dever e o seu direito. Só uma parte. O senhor acha justo um funcionário da prefeitura braçal que ganha um salário mínimo, está trabalhando ali como houve na nossa prefeitura no pátio, um cortador de grãa que ganha um salário mínimo, voar uma pedra num carro de uma pessoa que está passando na rua e ele ser obrigado a pagar isso daí? Eu até hoje não vi e eu acho que não vou ver. Porque isso aí não é um erro do servidor. E houve um funcionário nosso que corta grama, voou uma pedra num carro de um terceiro que ia passando e ele teve que pagar. Não sei se já pagou, mas ele foi pedido para ele pagar. Então o senhor me desculpa, mas não sabe o que está dizendo, porque ele teve que pagar. Não sei se pagou, então não pagou. Foi ordenado que ele pagava, agora não sei se ele pagou. O Antônio da Zebu, depois vocês falam. Presidente, o vereador, dá uma parte. À vontade. Isso daí que o Fernandinho falou, que o rapaz lá que estava roçando a grama teve que pagar o carro, ele vai pagar porque quer. Porque então ele larga a máquina amanhã, olha que a prefeitura dá os equipamentos suficientes para ele fazer a roça dos canteiros, que põe a tela, põe a dois para segurar uma tela, e ele está roçando do lado, aí ele vai roçar. Caso contrário, se ele for lá sem os equipamentos a partir disso daí, ele que vai estar errado. O cara assume o erro, ele sabendo, porque ele não é obrigado lá a roçar, sendo que ele vai pagar por uma coisa que está errada. Então isso daí não existe, vereador. Parabéns, vereador Gilson, parabéns, que é isso mesmo. Se não tiver equipamento, não tem que pagar, não. A palavra para o vereador Antônio da Zebu. Obrigado, presidente. Então é lógico
se esse servidor pagou, ele pagou inocentemente, porque ele está coberto de razão, porque ele está na prática do seu trabalho e aconteceu um acidente, uma pedra voar e bateu, ele não tem obrigação nenhuma de pagar e indenizar ninguém. Não tem. Se ele indenizou, como ficou a dúvida, se indenizou ou não, ele indenizou erradamente, porque ele está correto. Entendeu? E nós, dentro da nossa sabedoria que foi dada por Deus, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos. Então, direito tem, dever também tem. Então, é uma coisa que tem que se ter e tem que ter o reconhecimento dentro dessa casa de direitos e deveres. Eu acho que é um papel muito importante esse, de saber o que é direito e o que é dever. A respeito dos meus requerimentos, presidente, até gostaria de agradecer à Secretaria da Câmara, que já providenciou as cópias dos meus requerimentos. As estradas vicinais estão muito mal conservadas, gostaria, por parte do Executivo, que desse condições melhores a elas. O corte das árvores que estão cobrindo a sinalização das ruas do nosso município. A cidade está bem sinalizada, mas muitas vezes coberta pelas árvores. Então, a gente gostaria que tivesse uma manutenção aí na poda dessas árvores. E gostaria, senhor presidente, até o jurídico poderia, da nossa casa, poderia estar averiguando isso, a respeito do loteamento lá, da parte da chácara da dona Maria Angelina Martins, a dona Nena, né? Se é legal ele estar vendendo os terrenos lá, daquele loteamento, sem ter as devidas adequações, né? As devidas benfeitorias, que a gente sabe que tem que ter energia, água, principalmente a galeria de esgotos, de rede de água, que está causando transtornos lá no setor, naquele bairro, a questão das águas das chuvas, né? Então a gente gostaria de saber, por parte até do jurídico, podia averiguar isso, se é legal ele já está vendendo os terrenos sem as devidas benfeitorias lá, né, dentro do loteamento. São 8 quarteirões que foram colocados à venda e que não tem benfeitoria nenhuma lá. Simplesmente foi passado a grade, está vendendo os terrenos e não tem benfeitoria. Então, eu acho que essa casa poderia averiguar isso e está cobrando do empresário lá as devidas benfeitorias. Muito obrigado, presidente. A palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Fernando. Boa noite, senhor presidente, senhores visitantes, os amigos da Rádio Castelo FM que estão nos ouvindo. Gostaria de estar falando aqui sobre o projeto que o senhor presidente, com os demais vereadores, encaminhou a essa casa, sobre a votação do voto aberto. Também quero deixar que fui a favor, que é muito justo que a população veja em quem votou para estar aqui ocupando um lugar nessas cadeiras. Então a população também tem que saber no que o seu vereador vota ou deixa de votar. Sobre o projeto do veto que o prefeito mandou, quero deixar minha posição que fui contrário ao voto. Respeito a opinião de cada vereador que tem aqui, como gostaria que também respeitasse a minha. Então, no meu ponto de vista, achei melhor votar contra o veto, porque sou um funcionário público. Hoje eu sou um funcionário público e vereador. Amanhã não sei se vou ser vereador, mas funcionário público com certeza. Então, eu, no meu ponto de vista, achei de votar ao contrário e votei. Então, muito obrigado a todos. Do vereador Fernandinho, para mim fazer o uso da palavra. Com a palavra o vereador Tuica. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os vereadores de ter votado
para acabar com a votação secreta, de autoria minha, mas todos os vereadores foram a favor, já para acabar com esse negócio. Porque aí vocês vê falar, eu votei de cicrano, eu votei de fulano, mas vocês nenhum sabem se votou ou não votou. O único que eu tenho certeza que votou aqui chama Bola, que é a autoria dele o projeto. Se eu falar para vocês que eu votei contra... Uma parte. Agora não, Não, deixa eu falar de falar, falou depois você usa a palavra. Você falou que ninguém tem como provar que o outro votou. Pois é, Como você falou que o vereador Bola, você tem certeza? Deixa eu falar, depois você usa a palavra. Acho que você convocou aí, senhor presidente. Então, é o seguinte, se eu falar assim, votei, você vai saber se eu votei ou não? Então, por isso que eu pedi para o Rodrigo fazer isso daí, que não tem mais enganação nenhuma. Não estou falando que ninguém está enganando, mas vocês vão ver quem vota, quem não vota, quem é quem. Tá entendendo? Se eu falar que votei para fulano ali, vocês vão... Puta merda, será que o Tuica votou? Votou para ciclano? Então, é o seguinte, o que eu vou falar também sobre o trabalhador que jogou a pedra no carro ali. Se ele pagou isso daí, ele é muito burro, nem sei quem que é. Porque como que o cara vai trabalhar sem equipamento nenhum e vai acontecer uma coisa dessa, ele paga. Se ele pagou, infelizmente, eu tenho até dó dele, mas é burro. Porque não podia pagar de jeito nenhum. Porque a comissão é mais burra do que ele. Se a comissão julgou do coitado pagar, é tudo burro. Porque ele está trabalhando sem equipamento nenhum, sem tela, sem nada. E outra, eu agradeço todos os vereadores pela votação, que votaram todos para acabar com os votos secretos, de coração, que aí todo mundo vai saber para quem votou, quem não votou. Meu muito obrigado a todos. Presidente, a palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rafael Guerreiro. Senhor presidente, eu só queria dizer que nós aqui nós somos pessoas sérias e eu acho que todo vereador aqui tem a obrigação de pegar os projetos, ler o projeto inteiro, para saber o que está votando, entendeu? É uma pena que hoje se encerrou o prazo, porque uma emenda que deveria ter sido feita e não foi feita nesse projeto, que é para ajudar o funcionário público, não é fazer uma igual eu falei, votei favorável porque foi uma ideia do vereador, eu respeito, votei favorável, mas era uma comissão para julgar uma comissão. Então, a emenda que deveria ter sido feita nesse projeto era para que ter mais isonomia da comissão, que fosse colocado um funcionário de cada setor nessa comissão, ou 2 funcionários do setor do que aconteceu. É um problema na saúde? Então que tivesse 2 ou 3 funcionários da saúde na comissão. Isso que deveria ter sido feito, porque nós temos que... A comissão, ela é formada por funcionários públicos, não é montado por prefeito, vice-prefeito, tio do prefeito para poder ferrar o funcionário. Que isso, gente? Não é assim que funciona. Tudo tem um estatuto, tudo é dentro da lei, tem acompanhamento jurídico. Esse caso aí da pedra aí, isso é um absurdo. Eu tenho certeza que o vereador não se informou direito em falar que a pessoa pagou um vidro, sendo que é óbvio que não tem que pagar. Todo mundo aqui que faz uma viagem, que vai daqui para Luanda, que vê o pessoal cortando grama, vê com tela de proteção, vê tudo. Se está cortando grama no canteiro da cidade, tem que ter 2 funcionários segurando a tela de proteção. Se não tiver a tela, a prefeitura está errado. Não precisa de comissão para julgar um absurdo desse. É ou não é, vereador Gilson? Entendeu? Então, nós aqui, a gente tem que ver o lado do funcionário, sim, e também temos que ver o lado da prefeitura. Temos que entrar num consenso. Se já existia, eu vou repetir aqui para o pessoal que não entendeu. Viu, senhor presidente? Se já existia uma comissão, não quer dizer então que nós estamos dando um atestado que essa primeira comissão, ela já é ineficiente antes de acontecer? Então, meus amigos, desculpa, respeito a opinião de todo mundo, concordo que realmente
os vereadores têm que tentar fazer, mas não vem dizer que nós votamos contra o funcionário, porque o projeto de lei está aqui, está no site da transparência, não está, doutor? Palavra, está no portal da Câmara. Por favor. Aqui eu acho que nenhum dos vereadores que usou a tribuna aí falou que vereador ou vereador votou contra o funcionário público. Eu acho que ninguém aqui falou, não. Senhor presidente, então o senhor me desculpa, mas então vamos pegar na gravação. Na hora que você foi votar, você disse assim, ó, estou votando a favor do funcionário público. Tá na gravação. Eu usei a tribuna para falar isso? Mas você falou isso. Se você falou isso, eu falei aqui agora que nenhum vereador falou na tribuna. Um pingo é uma letra e está nas entrelinhas. Na tribuna ninguém falou nada. Se você falou que votou a favor, mas está na gravação. Tem áudio, vídeo e com certeza saiu no áudio. Eu tenho certeza disso. Se você disse que votou a favor do funcionário público, nas entrelinhas você disse que quem não votou, votou contra. E isso não é verdade. É um erro de interpretação. Já existe uma comissão, está previsto em projeto. Agora, se não tivesse previsto no projeto a comissão, aí sim, aí nós estaríamos votando contra, porque por não ter sugerido que fosse montada uma comissão. E o nosso jurídico, existe ainda a possibilidade de montar da gente, para garantir a isonomia da comissão, de colocar uma emenda para dizer que seja colocado tantos funcionários de um setor ou do outro setor? Ainda existe essa possibilidade? Um novo projeto de lei com a mesma redação só modificaria isso? Sim. Então eu convido os vereadores da Comissão de Justiça e Redação para que nós possamos conversar e debater, se for o entendimento da maioria dos vereadores e com o apoio do nosso jurídico, vamos colocar isso então. Aí sim, aí nós vamos estar defendendo de maneira inteligente um funcionário público. Então aí nós vamos mandar novamente esse projeto para a Câmara e determinando que, se for da saúde, que seja colocado uma porcentagem de funcionário da saúde. Se for a questão da garagem, a mesma coisa. Aí sim não tem como ninguém falar que o A ou B está sendo beneficiado. Muito obrigado. A palavra continua aberta. Com a palavra o vereador Gilson Aleixo. Boa noite, presidente, aqui, senhores vereadores, senhores visitantes e os senhores ouvintes da Castelo FM. Sobre o meu pedido verbal que eu pedi aí, presidente, sobre a avenida aí que foi feita a sinalização, no lugar de comércio aí, que em frente à Dona Odila só fizeram lá estacionamento de moto, em frente da padaria Mão na Massa, em frente ao correio não deixou a faixa amarela do caminhão fazer a descarga lá de encomenda que chega para o correio, que passasse para o setor competente aí, que fosse corrigido essa sinalização da cidade aí, que ficou a metade errada e a metade certa. E sobre os outros projetos aí dos Vicentinos, votei aí a favor também do projeto da remoção de alprazo do Rafael aí. E outra, sobre esse projeto aí de emenda do vereador Bola aí que ele colocou, eu sou justo. Isso eu falo para vocês, eu sou justo. Eu sou um cara que eu sou justo. E eu não sou contra funcionário nenhum. Não sou contra, eu sou funcionário. Eu falo meu voto, eu já falei que eu vou falar meu voto aqui, não precisa ser secreto não. Eu falo para toda a população, todos os funcionários. Eu votei a favor ao veto. E eu não vou mentir. Não é que eu não vou estar fazendo política aqui não. Sabe por que eu não vou estar fazendo política? Que nem o meu amigo Fernando ali falou que o rapaz vai pagar lá porque estava roçando e bateu uma pedra no carro e a prefeitura está cobrando. Ele está errado, procura o Ministério Público. Leva a comissão do Ministério Público, porque ele tem que estar com a tela de proteção lá, para poder fazer a roçada do canteiro. Ele não é obrigado a pagar, convoca esse funcionário. Pode convocar aqui na Câmara e ele vir aqui, fazer a reclamação para nós, que nós vamos tomar providência. Se ele pagou, a prefeitura vai devolver o dinheiro dele. Agora, vamos supor, eu sou motorista, o Alessandro é motorista, o Juliano é motorista. O menino ali trabalha no caminhão do lixo.
que é o encarregado lá, cadê a comissão para cobrar teu sapatão que você precisa? Isso que eu falo para você, cadê a comissão para cobrar o sapatão de segurança, o bico de ferro para você? Isso aí, você não vai causar prejuízo ao município, você que vai ter prejuízo para você. Você não vai causar. A tua situação do ser funcionário, na tua situação, você não vai ter prejuízo. Você não vai dar prejuízo para o município. O município vai dar prejuízo para você. Porque não está te dando equipamento honesto, que é o IPI, que é o uniforme. Tá? Sobre o motorista. Aqui, a hora que nós votamos, eu não era motorista da prefeitura. Eu estou aí na prefeitura há 2 anos e poucos. Estou com 25 anos de motorista de carteira. Você pode puxar minha carteira, eu nunca tive uma multa na minha carteira. Agora, não era justo que nós votemos aqui, e eu sou bem honesto, e falo e não faço política. Eu gosto da verdade. Motorista fazia e ultrapassava no lugar errado nas estradas, arriscando a vida talvez de paciente nas estradas, levava a multa e quem pagava era a prefeitura. Agora quem pagava era o povo. Não era a prefeitura não, é o povo da cidade que está pagando, é os contribuintes. Então vamos ser aí coerente, não estou aqui para fazer política. Isso que eu estou falando para você, eu sou honesto. Amanhã ou depois, se eu não estiver aqui, beleza, mas eu estou com a minha consciência limpa, que eu fiz certo, que eu estou cumprindo meu dever certo. O motorista que lá errar, se for um erro dele, ele tem que pagar pelo erro dele, porque se eu sou motorista, o outro motorista que é da prefeitura, também está andando numa rua e eu bato no carro dele, ele não vai querer receber? Ele é motorista, mas eu também sou, mas eu estava com o carro do município e ele estava com o dele, ele vai querer receber. Quem não vai querer receber? Agora, a prefeitura que contrata seguro, e faça seguro dos carros, para poder não ser atingido o motorista, que tenha o seguro contra terceiro, que faça o seguro de todos os carros, que nem a da Wanda Fernandinho tem seguro, que nem as ambulâncias tem seguro, não sei os ônibus escolares se tem, eles que contratam, mas aqui eu deixo bem claro, não, eu sou funcionário, e não é todo setor que vai pagar pelo que erra, porque tem setor, quem vai estar no telefone vai errar o quê? Vai pagar o quê? Quem está atendendo o telefone? Vai quebrar o telefone? Não tem como. Então, muitos aí vai sobrar para o motorista? Vai, mas cada um tem que tomar devido cuidado do que ele está fazendo. Também não é justo um cara fazer um serviço errado aí e a população pagar pelo povo também, pelo cara. Não tem, então isso, ô presidente, eu estou deixando bem claro aqui. Eu não estou aqui para fazer política. Eu estou para seguir os caminhos certos. Não estou falando que o Bola fez a emenda também mais de política, ele fez aí tantas emendas boas já aí também que ele fez, eu votei a favor, não vou falar que ele fez mais, ele fez, vamos fazer isso, isso e isso, vamos ali, mas depois teve o veto, não estou votando, fui favorável ao que ele falou aí, as coisas que ele fala aí é de boas ideias, talvez aí que nesses dias o Cici falou, que ele e o Rafael aí traz tantas coisas boas aqui para nós votar, e é verdade, porque a gente trabalha talvez há muito tempo não tem aqui, assim está mais inteligência aí, de fazer, montar os projetos, então aí eu estou a favor aí de muitas coisas que ele fala, mas agora, se eu falar que eu votei contra o funcionário, eu não votei, amanhã esse roçador de grama, ele não vai roçar o canteiro sem a tela, é só ele fazer isso, larga a máquina lá, fala pro chefe do pátio, eu não vou roçar se não tiver a tela e 2 segurando aqui, acabou, não vai, pede, manda o chão, vamos convocar a comissão aqui, para eles arrumar sapatão para os funcionários, aí eu vou estar de acordo. Vamos arrumar sapatão para os funcionários e uniforme. Isso que nós temos que pedir aqui. Agora, pensar o pior para funcionário aí, para bater num carro e fazer isso, nós temos que pedir a Deus para tudo acontecer que vai de bem. Todos os motoristas, todo o setor, todo mundo trabalhar unido. Porque se for pensar só no mal que vai acontecer, aí vai só de água abaixo mesmo. Meu muito obrigado, presidente. Só isso. Boa noite. Palavra continua aberta. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cicim do assentamento. Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores, a todos os presentes.
Quero falar aqui sobre eu votar o projeto, porque eu votei, não é independente do vereador Armando, não, foi a minha opinião. E outra coisa que o povo está ouvindo isso aí na rádio, está achando que aqui é uma guerra dos vereadores. Aqui não, gente. A cada qual tem sua ideia e votou contra pela sua ideia. Porque quando acabou as votações aqui, você não vê nenhum vereador comemorando. Sai aqui e conversa com qualquer um. O Bola mesmo. Quantos projetos que ele fez aqui, eu tiro o chapéu, votei. Esse eu não votei, não tenho nada contra ele, foi a minha opinião. E dou os parabéns para ele, porque ele votou e foi firme de novo e votaram com isso aí. Agora, sobre o aparelho do IPI, Carrapicho, você está de parabéns. Geralmente a prefeitura comprou IPI para o Carrapicho também, que precisa disso aí. Muito bem, Carrapicho. Beleza. E comprar IPI para o Carrapicho para ele trabalhar também. Só isso, boa noite, meus amigos. Convido o vereador Tuíca que faça uso da cadeira da presidência. A palavra está aberta. A palavra com o vereador Kiko. Boa noite novamente, presidente, senhores vereadores, senhores visitantes e ouvintes da Castelo FM. Na verdade, a prefeitura tem que contratar, já passou da hora de contratar um técnico de segurança. Isso é a verdade. Para poder, aí sim, aí vai começar a exigir as coisas que o funcionário precisa. Aí os funcionários vai ter, ó. Aí sim, vai lá corrigir lá, tacopo que tiver errado no ônibus, tudo. Tacopo se não tiver em dias, pneu se não tiver em dias, sapatão, uniforme, todos os equipamentos de segurança. Aí sim. Muito obrigado, presidente. Declaro agradeço a presença de todos, em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão extraordinária. Boa noite a todos.